E aí, turma? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade na nossa playlist de análise de suporte e resistências técnicos, hoje vocês vão aprender o que é, como funciona e como calcular o Pivot Point. O Pivot Point, para quem não sabe, ele é uma referência mercadológica da direção que o preço irá tomar. Ele serve tanto para identificar reversões quanto projeções de alvos do preço, tá bom? Então, basicamente, aqui no MetaTrader, o Pivot Point funciona da seguinte forma. Ele basicamente te dá uma linha, tá? Que é a linha de referência do pivô, o principal, e vai te dar pontos de suporte e de resistência com base em um cálculo determinado. Tá bom? Então, se você costuma utilizar o MetaTrader, excelente. Eu vou disponibilizar esse indicador para você pelo Drive, tá? Como de costume. Mas se você não utiliza o MetaTrader, eu vou ensinar para você como que faz o cálculo do Pivot Point pela própria IQ Option, tá? Não é nada difícil, tá bom? Isso é um pouco complexo para você entender no começo, mas depois que você entende como que funciona, fica bem fácil, tá? Então, você pode ver que esses pontos, eles se atualizam a cada dia. Tá? Eu estou num gráfico de 5 minutos no USD-CAD, nesse caso aqui como exemplo, e ele tem uma referência diária. Tá? Quando o dia se encerra, você tem uma outra referência. Tá bom? O dia se encerra, uma seguinte referência, e assim sucessivamente. O ponto de pivô ele tem uma base de cálculo muito simples, que é basicamente a máxima, a mínima e o fechamento do período anterior dividido por 3, tá? Ou seja, seria a média disso, tá bom? Então, a média seria o pivô, tá bom? Não é uma média móvel, tá, pessoal? É simplesmente a referência. Eu vou ensinar como que isso funciona de maneira bem mais simples, tá? E a partir dessa média, tá, do preço do período anterior, você tem as referências de suporte e de resistência, tá bom? No caso, esse indicador, ele te dá 3 referências de suporte e 3 de resistência, tá bom? Eu vou te ensinar como que calcula o primeiro nível e o segundo nível de suporte e de resistência, tá bom? Então, aqui, tranquilo, tá? MetaTrader é só para explicar mesmo como que funciona o indicador, tá? Agora, vamos para a prática. Como que a gente calcula esses níveis, né, na própria IQ Option. Pessoal, eu vou explicar, tá? Porque não é somente você pegar o número e colocar uma marcação na corretora. Não, você tem que entender como que funciona o indicador, tá? Como que ele é calculado para que você não fique um alienado, tá bom? Você tem esses números calculados automaticamente, tanto por indicadores no MetaTrader, quanto também por sites, tá? Sites como investing.com, DailyFX, o Action Forex, ele te dá os pontos de pivô de diversos períodos, tá? No caso, o Action Forex, você coloca o ativo que você quer ver os pontos de pivô, tá bom? E ele te dá algumas referências, tá? Então ele te dá os pontos da última hora, te dá o ponto das últimas 4 horas, te dá o ponto de dia, tá? Que é o que a gente vai utilizar, o diário, o de semana e o de mês, tá bom? O diário é o mais utilizado, tá bom? Ele serve muito bem como boas referências de suporte e resistência. O semanal e o mensal são pontos muito fortes, mas é para quem opera mais swing trade, né? E como a gente opera mais opção binária, 1 a 5 minutos, então não vai ser tão preciso, né? Ele tem uma margem muito maior para o preço subir ou para o preço descer, tá bom? Então você vê aqui nos sites que ele já tem um ponto de pivô calculado automaticamente, tá? No caso aqui o dia, eu tenho ponto de pivô, a primeira resistência, a segunda resistência e a terceira. Aqui também tem o primeiro suporte, o segundo suporte e o terceiro suporte, tá? Mas como que você calcula isso, tá? É simples, tá? Existem algumas fórmulas que você consegue utilizar e vamos para as principais delas. Eu vou utilizar o exemplo, como eu acabei de falar, do período diário, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar no período de vela um dia, tá bom? Aqui eu tenho a vela atual, tá? Hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 6 de agosto, tá bom? Então ele abriu no final do período 5 de agosto e vai se encerrar em 6 de agosto. Qual que é o período anterior? Bom, o período anterior é a vela seguinte, tá? Que abriu no dia 5 de agosto, tá? Então a gente vai pegar essas referências de preço aqui, tá? E quais são as referências que a gente vai utilizar?
Bom, você pode ver aqui do lado esquerdo inferior da IQ Option que você tem algumas informações, tá? Como a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento do preço. O que a gente chama de OHLC, tá? Que eu já expliquei em vídeos anteriores. Para calcular o pivot point, você vai ter que pegar a média da soma da máxima do período, da mínima do período e do fechamento. Tá? Muito simples. Então, eu vou explicar aqui no Excel, que fica mais fácil o entendimento. Eu vou pegar 3 referências, tá? Como eu falei, máxima, a mínima e o fechamento. Tá bom? Aqui do lado, você já pode ver que tem a máxima. Qual a máxima desse ativo no período? É 1.3332. Tá bom? Opa, perdão, coloquei no lugar errado. Aqui, a máxima. Pronto. A mínima, ele tem 1.3233. Tá bom? E o fechamento? O fechamento ele é 1.3266. Show de bola. Isso aqui é a única informação que eu vou precisar para calcular o meu pivot point. Tá bom? Beleza. Então, assim, tendo isso aqui como informação, eu vou ter o próprio pivot point. E como que é a fórmula do pivot point? É o que eu falei, é a média desses 3 índices aqui. Tá? Então, eu vou calcular meu pivot point. Quanto que é meu pivot point? Eu tenho 2 fórmulas para calcular isso, tá? Que seria a média. Aqui no Excel você pode colocar a média e selecionar, tá? Essas informações aqui. Ou você pode fazer o convencional, que seria a soma de tudo isso daqui, certo? Dividido por 3, tá? O resultado é o mesmo, tá? É a média da informação. Show de bola. Então esse aqui é minha referência de pivot point. É o meu principal índice, tá? É a minha principal informação. Uma coisa também importante que você, para calcular os níveis de suporte e de resistência, né? Eu vou calcular a resistência 1, que eu vou chamar de R1, o suporte 1, tá bom? O R2, que seria a minha segunda resistência, e o meu S2, tá? Para você saber isso aqui, você precisa fazer algumas fórmulas, tá? Então eu vou colocar a informação aqui para ficar até mais fácil para vocês memorizarem, tá? Então, como que eu calculo o pivot point? Simples. É a média, tá? A máxima mais a mínima mais o fechamento dividido por 3. E como que eu vou calcular esses próximos índices? Bom, primeiro, antes de calcular esses 4 índices, eu vou ter que saber uma informação, que seria a diferença entre a máxima e a mínima. Tá bom? A diferença ela é simples. É a soma, perdão, é a subtração, tá? Da máxima pela mínima. Tá? Então eu vou tirar a mínima do período sobre a máxima. Tá? Então essa aqui seria a diferença do preço, tá? Que vai servir como uma referência. Então vou colocar aqui máxima menos a mínima. Show de bola. E como que eu calculo a minha resistência 1? Bom, a resistência 1 é calculada da seguinte maneira. Essa aqui é a fórmula, para ficar mais fácil a visualização. Tá? E é simples. Eu vou pegar o meu pivot point, multiplicar por 2. E vou subtrair a mínima. Tá? Então eu vou subtrair a informação da mínima. Bom, show de bola. Esse aqui seria a minha primeira resistência. E qual seria o meu primeiro suporte, no caso? Também é muito simples, tá? É uma fórmula muito parecida. Só que, ao invés de subtrair a mínima, a gente vai subtrair a máxima, tá? Ou seja, o pivot point vezes 2, tá bom? Vou colocar aqui em parênteses, não tem problema na fórmula, mas é bom colocar em parênteses. E vou subtrair a máxima. Qual é a máxima? Essa daqui. Tá? Então, essa aqui a gente subtrai a mínima para saber a resistência. E para saber o suporte, eu vou subtrair a máxima. Show de bola. E para calcular a minha segunda resistência? Simples também. Eu vou simplesmente pegar o ponto de pivô, somente o ponto de pivô, não vou multiplicar por 2. Tá? Então, o ponto de pivô mais a resistência 1 menos o suporte 1. E aqui eu tenho a minha segunda
resistência. Você pode perceber que o valor é maior do que a primeira resistência, obviamente, porque ela vai ser alguns níveis acima, tá bom? E para calcular o meu suporte 2, seguindo a mesma lógica, tá? Você pega o pivô, tá bom? E vai subtrair, né, ao invés de adicionar, a resistência 1 menos o suporte 1, tá? Então você vai subtrair e não adicionar. Então você pode perceber que o suporte 2 ele é menor do que o suporte 1, obviamente, tá bom? Então, pessoal, partindo dessa premissa, dessas informações aqui, então você já consegue calcular os pivot points, tá? Os níveis que o preço ele vai alcançar ou que ele vai reverter, tá bom? Essa é a intenção do pivot point. Então vamos lá. Eu tenho aqui a referência, tá, do meu pivot point, que é 1.3277. Eu vou vir aqui na Key Option, vou colocar no gráfico de 5 minutos. O meu pivot point eu vou colocar uma linha horizontal verde e um pouquinho mais espessa. Show de bola. Quanto que é a informação que a gente tem que colocar? 1.3277. Então você vê aqui do lado, tá? 1.3277. O preço ele está bem em cima aqui, né? Então, fica um pouquinho de aqui 1.3277. Pronto, show de bola. Esse é o meu pivot point, tá bom? A minha referência principal. E agora, quais são os meus níveis de suporte e resistência? Eu vou calcular minha primeira resistência como 1.3321. Eu venho aqui. 1.3321. Vou aumentar um pouco o zoom. 21. Show de bola. Esse aqui seria a minha resistência, a primeira resistência. Provavelmente, tá, o próximo ponto ele nem vai chegar, tá, por ser bem distante, mas vamos utilizar também a fórmula, tá, mesmo critério. 1.3376. Então, 1.3376. Bem próximo aqui, tá? 1.3376. Show de bola. Fica bem aqui. Depois vamos comparar com o indicador do MetaTrader, tá, para ver se o cálculo ele foi correto. A resistência, no caso, o suporte, ele nem aparece aqui, tá? O gráfico está tão em queda que vai ficar até difícil de fazer o cálculo, tá? Ó, ele está uma tendência de queda muito forte. Então isso aqui indica claramente que o preço ele dificilmente vai alcançar o próximo nível, né? Não tem nem margem para a gente calcular isso daqui. Então vamos lá. Primeiro suporte 1.3222. Então eu vou colocar aqui o azul. 1.3222. Show de bola. Então essa aqui seria a nossa linha de suporte 1. A linha de suporte 2, pessoal, é o mesmo critério, tá? Você vai simplesmente colocar uma linha horizontal aonde está o preço, tá? Então olha só. Analisar em gráfico de 5 minutos. E vamos fazer a comparação com o MetaTrader. Vamos ver se o nosso cálculo ficou correto. Então aqui o gráfico de 5 minutos. Você pode perceber que sim, tá? Ficou bem semelhante o preço. Tá? A resistência 1 ela tem esses pontos aqui atrás como uma referência visual. E onde está o nosso ponto? Justamente aqui atrás, tá? Onde o ponto ele referencia. Tá? Bem aqui, certinho. Tá? Agora o pivot point, a gente tem esses suportes aqui, esse suporte, essa resistência aqui no caso como uma referência e aqui também, tá? Uma boa referência. O cálculo que a gente fez aqui foi o correto, tá? O cálculo estimativo, tá? No caso dessa planilha também eu não vou formatar nada e vou deixar essas informações aqui para vocês, tá? Então no caso vocês só vão precisar preencher essas 3 informações, tá? A máxima, a mínima e o fechamento do período, tá bom? É um cálculo bem simples, tá? Que você tem como uma referência aqui e ele ajuda bastante, tá? Ele vai te ajudar bastante. No caso aqui, pessoal, a diferença que eu fiz o cálculo, eu não utilizei, tá?
o suporte... Não, perdão, tá? Essa máxima e essa mínima aqui é uma referência que a gente poderia utilizar para a terceira resistência, tá? No caso aqui a gente não vai utilizar, tá? Porque o exemplo que eu dei foi até a segunda, suporte e resistência, beleza? Então não tem necessidade, tá, de você saber essa diferença, tá? Mas é interessante que você saiba porque você tem uma noção do movimento do preço, tá? Que ele fez no dia anterior. Bom, para day trade, isso aqui é excelente, tá? Todos os big players, todos os traders profissionais utilizam isso aqui como uma referência. E por que o pivot point é tão importante? Pessoal, é simples, tá? Quando você tem um pivot point que ele, vamos supor, nasceu, né, o preço nasceu abaixo do pivot point, é uma grande referência que o preço ele vai continuar na tendência de queda, tá? Ele dificilmente ele vai continuar subindo, beleza? Então você tem aqui uma referência que o preço abriu, né, no dia atual ele abriu abaixo do pivot point, então é muito provável que ele tenha a tendência de queda. Quando há uma reversão, no caso de baixo para cima, né, ele rompeu o pivot point, há uma grande chance que o preço ele tenha uma reversão, tá? Então ele vai continuar a tendência a partir do rompimento, tá bom? Mas se você prestar atenção aqui no MetaTrader, quando o preço ele abre abaixo do pivot point, a tendência de queda ela sempre vai prevalecer, tá? Quando o preço ele abre acima, aqui no caso abriu embaixo também, o preço de queda prevaleceu. Quando ele abre acima, né, há uma tendência que o preço ele continue subindo. No caso, ele abriu na baixa, tá? Ele teve alguns picos, né? Porém ele acabou fechando no negativo, tá? Isso é uma grande referência do pivot point. Aqui no caso ele acabou abrindo, né, acima do pivot point e o preço ele ficou ao decorrer do dia, né, bem lateralizado, e no final do dia ele acabou dando uma queda, tá? Mas mesmo assim ele acabou na máxima, tá? Na máxima não, perdão. Ele acabou positivo, tá? Ele sempre acabou no final do dia acima do pivot point. Essa é uma referência, tá? Quando ele começa acima do pivot point, ele termina também acima do pivot point, tá bom? Aqui no caso você pode ver claramente que ele fez uma reversão, o preço ele nasceu abaixo do pivot point, mas logo de cara ele já rompeu, tá? Então isso é uma grande referência de que o preço não vai reverter, tá bom? A não ser que haja um bull trap, por exemplo, que ele faz um rompimento falso e o preço acaba caindo. Mas aqui você vê claramente, tá, como que respeita as zonas de suporte e resistência, tá? A primeira resistência ela rompeu com uma facilidade, mas ela fez um throwback e continuou subindo. Aqui ela já fez a reversão, aqui também tem uma dificuldade, rompeu e já buscou a terceira zona de resistência no caso. Então são zonas interessantíssimas, tá, pessoal, que vocês conseguem utilizar aí para suas análises, tá? Funciona tanto em M1, M5, M15, tá bom? Independentemente do time frame que a gente utiliza aqui, o pivot point ele vai ser sempre o mesmo, tá? Ele não se modifica de acordo com o time frame, tá bom? A não ser que o time frame que você esteja utilizando seja o de base, tá? Então aqui no caso eu calculei, né, os pivot points do dia, tá bom? Se você quiser calcular o pivot point da última hora, por exemplo, você também consegue fazer, tá bom? Para fazer alguns scalps, é bem tranquilo, tá? Então é isso, tá, pessoal? Esse foi o segundo vídeo, tá, da nossa análise técnica de suporte e resistência, tá bom? O próximo vídeo ele será sobre Fibonacci diária, tá bom? Onde a gente pega a Fibo do dia e através dos níveis a gente consegue calcular, né, os pontos de reversão e de alvo. E também o próximo e último capítulo, né, do último curso, do último vídeo, ele será sobre os níveis de Gann, tá? WD Gann, que é um nível matemático, tá bom? Que a gente consegue utilizar aí para prever o movimento do preço também, tá? Alvos e reversão. Tudo certo? Então espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês aí de verdade, tá? E caso tenha alguma dúvida, o grupo tá lá pra gente tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Valeu!